Boa noite, graça e paz. Aqui é o pastor Márcio Cruz, da comunidade evangélica IAVÉ, aqui em Guaratiba. E hoje é noite de sábado, e eu queria falar com os irmãos hoje, né? Para nós, antes de estarmos orando no final, falarmos sobre transparência, que hoje aconteceu um fato inusitado e me levou à reflexão. Aí eu convidei a minha esposa, a pastora Antônia Cruz, que é minha sócia majoritária, dona de 99% das ações do casamento, para ela estar conosco participando dessa live. Então eu vou convidá-la, nós estamos orando, iniciando, e vamos estar dando início a essa live que fala sobre transparência. Então vou chamá-la aqui e convido você também que está ao nosso alcance para você participar conosco, escrevendo o nome dela aqui, para que ela possa estar conosco nessa live. E aqui deu nenhum resultado encontrado. Então vou pedir que ela entre. Aqui deu nenhum resultado encontrado. Eu vou convidar para que ela entre. Deixa eu ver aqui. Já entrou nossa irmã. Boa noite, Gaspar, irmã Rosângela. Deus abençoe ricamente. Vamos estar aqui discorrendo. Você que está, neste momento, dispõe de um tempo, eu queria convidar você para estar também conosco nessa live. Nosso irmão Leonardo Cardoso, esse é fera. Fala, PQD, Deus te abençoe tremendamente. A sócia não quis Olha entrar. eu aqui. A sócia não quis entrar no Não, aparelho não quis dela, entrar, não. não, Ela quis porque- dividir comigo o aparelho. Ela quis dividir comigo o aparelho. Pode ir. Então, eu estou aqui e que nós possamos estar usufruindo desse instante que Deus nos permite meditar na sua palavra, irmão. Porque isso é um presente. É um presente. Boa noite, Gaspar, irmã Rosângela. Você que pode também, queria convidar você que está ao nosso alcance, que venha participar dessa live. Eu gostaria de ver o comentário da sua parte. Gostaria de ver você estar também dizendo o que você entende como uma vida transparente, tá? Então, como eu disse, foi um fato que aconteceu comigo. Enquanto estávamos ali na igreja, as irmãs fazendo, confeccionando as refeições, as quentinhas, para nós estarmos ali saindo para entregar. Esse é um fato interessante. Uma pessoa que me ligou, atendi o telefone, imaginando estar conversando com uma pessoa, quando de fato era uma outra pessoa. E só que os assuntos eram idênticos, eram parecidos os assuntos que nós estamos tratando nesses dias, são assuntos idênticos de pessoas diferentes. Então eu conversando, foi interessante aquilo, mas Deus abençoou de tal maneira a nossa conversa que foi interessante o fechamento da conversa. Mas vamos estar orando em seguida. Queria compartilhar com os irmãos dessa bênção que é ali a palavra do Senhor, acompanhado com esse exército de amigos aí. Vamos estar orando. Grandioso Deus, eterno Pai, te damos graça nessa noite por tudo que tu és. Convidamos o Senhor, o Espírito Santo, para estar participando conosco dessa atividade, dessa live, Deus. Fala conosco nessa noite. Vamos estar lendo aqui a sua palavra. Que através da sua palavra você possa falar aos nossos corações. Eu entrego nas suas mãos cada um dos ouvintes que estão agora ao alcance dessa live, Pai, de perto e de longe, e convido você a participar conosco. Então, só toma nas suas mãos, abençoe ricamente esse irmão e essa irmã, em nome de Jesus. Queria estar lendo aqui o texto, em que é costume nosso, todas as noites, fazer um temazinho e cumprimentar os irmãos e amigos, tanto nos grupos de WhatsApp como no Facebook. E o texto hoje fala sobre transparência. Como eu disse, eu estava conversando com alguém e tratando com essa pessoa, e a pessoa queria saber algumas respostas sobre algumas atividades e tal. Eu comecei a responder imaginando ser o outro. E daqui a pouco a pessoa estava no local já onde queria encontrar-se comigo. E ali, quando ela falou que estava no local X, é que eu entendi, não é a mesma pessoa, aí pedi desculpa, me consertei, e para acertar a situação ali,
Aí a pessoa foi e, pelo contrário, ao invés de ficar aborrecida, agradeceu pelo como está sendo transcorrido as tratativas, entendeu? E do que pôde perceber no local onde deveríamos estar, porque não houve um fechamento, um feedback, de maneira que não teve como acertar uma hora tal, dia tal, no lugar tal. Não teve como, foi de supetão. Eu estava atendendo aqui as irmãs aqui na confecção das quentinhas, tocou o telefone e de supetão atendi aquela pessoa que não se apresentou, entrou direto no assunto e de repente eu me vi envolvido num assunto a respeito, assunto próximo, aí o fechamento foi muito bom porque a pessoa chegando ao local viu lá o que foi feito, gostou, elogiou e agradeceu a Deus de termos tido essa conversa. Então, eu não conheço somente essa pessoa, temos tratado apenas por telefone. Seria hoje o primeiro dia, embora eu não tenha me avisado, mas seria hoje o primeiro dia, a primeira vez que iríamos estar de frente um com o outro, mas não tivemos essa oportunidade. Então, ele já tinha ouvido algumas coisas e quando ele viu o que fora feito no local, ele elogiou e agradeceu por estar tratando conosco. Eu falei assim, meu Deus, como é bom lutarmos para ter uma vida transparente, porque poderia ter ali a pessoa sair decepcionada, porque veio de longe, veio de um outro município, bem distante, para estar aqui no dia de sábado, mas graças a Deus tudo deu certo. Eu louvei a Deus por isso, porque a pessoa saiu alegre, agradeceu pelo que viu, agradeceu por estar negociando, tratando do assunto conosco, e foi embora feliz. E ficamos de nos encontrarmos para nos conhecermos pessoalmente uma outra vez, uma outra oportunidade. Dentro, claro, de anteriormente sendo feito esse acerto de hora e tal, local. Mas eu gostei ali do resultado, da transparência, porque as informações que ele recebeu a nosso respeito não foi enganosa. E ali eu glorifiquei a Deus. Eu queria convidar o pastor Antônio, eu vou ler aqui o texto, e convidar a nossa pastora Antônia para participar aqui também. Mas aqui diz o seguinte: primeiro eu te cumprimento com boa noite, meu amigo, minha amiga. E eu gostaria de conversarmos neste momento de nosso recolhimento para o descanso, tratar de um assunto que tem deixado muito a desejar ultimamente no nosso país. Há uma comoção nacional a que nós, como cidadãos que somos, termos o quê? Uma vida transparente. E é isso que quem está do outro lado quer ver na gente. Quem se depara conosco como cidadãos, como esposa, pais, filhos, como irmãos em Cristo, eles querem ver o quê? Transparência. Que o povo a sociedade está cansada de ser traído, enganado. Às vezes confia numa pessoa e de repente não é aquilo que ela espera. Então há uma comoção nacional, vou dizer em termos de Brasil, não vou nem falar em mundo, de termos essa transparência no viver. Transparência no viver. E, como eu disse aqui, vamos ler aqui, vou usar como introdução o livro de Mateus, capítulo 23, versículo 25 a 27, que diz assim, que diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o interior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. O versículo 26 diz: fariseu cego, limpa o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. E o 27 diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Então, é importante que muitas das vezes a pessoa se depara conosco, e ao nos ver, eu digo que temos, não, eu digo todos nós como cidadãos, e tem uma aparência, às vezes é belo, bela, uma bela estatura física, mas a Bíblia diz que nós só vamos conhecer a pessoa quando ela abrir a boca. Por quê? Porque a boca fala do que... Completa, pastor Antônio. Está cheio o coração. Essa foi a palavra da pastora Antônia aqui. Então a boca fala que está cheio o coração. Então, por isso que a Bíblia afirma que até o tolo, quando se cala, é refutado por sábio. Só vai saber quem é a pessoa quando ela vai se expor como abrindo a boca, porque ela vai colocar para falar o quê? Está cheio o coração. Então, por isso tem em muitos lugares que pessoas ficam
quietos, não falam nada, você não sabe quem é a pessoa. Você, às vezes, trata dias, meses, anos com as pessoas, e a pessoa se omite, se recolhe numa caverna e não coloca nada para fora sobre quem é, o que fez no passado, você não sabe. Mas quando aquela pessoa começa a expor, a Bíblia diz que não dá oculto que não venha a ser revelado. Então, por isso que é importante nós andarmos com transparência, porque quando alguém tenta questionar as nossas vidas, a pessoa sabe que não, realmente foi o que eu ouvi dizer, foi o que me contaram a respeito daquela pessoa. Então é importante essa transparência. Isso aqui repreende os fariseus, porque demonstravam, queriam apresentar uma situação, queriam apresentar uma coisa que realmente não faziam. Aquele velho ditado do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então, reflita. Um vidro transparente se vê do outro lado. Uma vidraça, ela mostra os dois lados, de fora e também de dentro. Então, por isso, é necessário que haja aqui transparência, certeza total. Em Eclesiastes 9, versículo 8, lemos que em todo tempo sejam alvas suas vestes e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Certa feita, um homem chegado ao trabalho encontrou sua esposa muito aborrecida. E sempre que ele chegava em casa, era a mesma reclamação. A mulher falava, poxa, essa vizinha porca. A cor das roupas que ela bota no varal. Ele morava no segundo andar de uma casa e conseguia contemplar mais à frente a casa dos vizinhos. E tinha uma determinada casa em que todos os dias a mulher falava aquilo. E chegando no trabalho, ela vai falar sobre isso. E de repente ela vinha e falava, de novo ela botou as roupas sujas no varal. Ela lava muito mal lavada essas roupas, toda encardida. Ah, que coisa feia. Eu não faria assim. E de tanto o marido chegar no trabalho, querendo ali confabular, querendo o seu dia, saber da mulher como foi o dia dela, aí acontecia de sempre ouvir aquelas reclamações. Um belo dia, ele sentou-se para tomar café no final de semana com a família. E ali, quando começou a refeição, a mulher falou assim, ih, querido, que coisa linda, a mulher parece que tomou jeito. Olha, ela tomou jeito e lavou suas roupas. Hoje estão branquinhas, não estão igual aos dias passados. Aí o marido foi e falou assim, não, querido, está havendo um engano, um equívoco. Hoje eu acordei mais cedo, por ser dia de descanso, dia de feriado. Eu acordei cedo e lavei as nossas vidraças, que estavam amarelas de sujeira, de poeira, resíduo. As roupas da vizinha sempre estiveram brancas. Nós que estávamos com as nossas vidraças sujas. A mulher ficou super envergonhada. Então, a transparência é isso. Muitas das vezes, nós achamos donos da verdade para julgar uma pessoa, para ver os erros naquela pessoa, e muitas das vezes o erro é nosso. Muitas das vezes o erro é nosso. E assim eram os fariseus. Eles não tinham uma vida transparente, pelo contrário, eles viviam atrás de uma fantasia de máscaras. E eles acusavam, eles davam a palavra final. Mas, como eu disse, usando aquele velho ditado, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Transparência na vida é simplesmente autenticidade. É sermos o que realmente somos. É a abolição de toda hipocrisia, falsidade ou fingimento. Isso é transparência. Infelizmente, o ser humano já nasce com a tendência para o mal, que a Bíblia chama de velha natureza ou velho homem, cujas principais características são a falsidade e a hipocrisia. É isso que nós temos que eliminar da nossa vida. Transparência é sermos diante dos homens o que somos diante de Deus. E deixar que os homens nos vejam como nos vê. Que os homens nos vejam como Deus nos vê. Então, quando nós estamos diante de Deus, nós agimos de uma forma. Não tem como chegar diante dos homens e agir de uma outra forma. É uma dupla identidade. Então, aqui, no texto, eu sinto que é preciso que os homens nos vejam, assim como Deus nos vê. Será que Deus vê o Márcio correto? O Márcio de caráter? O Márcio ilibado? Então, muitas das vezes, nós temos que ter essa preocupação, como Deus nos vê. Então, nós temos que sempre fazer como Davi fazia, rasgar o coração diante de Deus. Boa noite, graça e paz, Jerônimo dos Santos Mendes.
Pulamos muitas vezes junto do avião, né, meu irmão? Deus te abençoe, meu irmão. Então, é importante que nós tenhamos essa preocupação de sermos sinceros com Deus. Porque se você for sincero com Deus, o Espírito Santo vai te levar também a agir com sinceridade com os homens. Mas, às vezes, queremos andar com uma capa diante de Deus. E Deus está vendo. Deus tudo sabe, tudo vê e tudo pode. Então, o que Deus quer de nós? Transparência. No livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, 13, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daqueles com quem temos. Então, não há nada encoberto. Nada na nossa vida passa despercebido diante de Deus. Por isso temos que agir com transparência com o nosso Deus. Como eu já disse, o Espírito Santo vai nos conduzir a agir também com os homens com essa mesma transparência. Porque o Espírito de Deus, ele se incomoda quando nós agimos de uma maneira que parece estarmos de máscaras. Porque quando nós erramos, o Espírito mostra que nós erramos. O nosso Espírito, ele recebe um toque do Espírito do Senhor, que mostra que você errou. Você tem que acertar. Você tem que... Por quê? Se nós andarmos uma vida de erro, nós daremos margem para o nosso inimigo, nosso arqui-inimigo, invadir as nossas vidas debaixo de uma legalidade, que é permissão dada por nós. Uma pergunta: será que temos vivido com transparência? Percebe o que diz 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Olha bem, as coisas velhas, quer dizer, do velho homem, já passaram. Então, quando falamos velho homem, é aquela velha natureza, aquela preocupação que tínhamos de encobrir, de esconder, de fazer, de macular. Não. Essas coisas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Então você vai andar em novidade de vida, vivendo uma vida transparente. Vida de transparência agrada a Deus. Faz com que o Senhor, o nosso Senhor, faz do Senhor o nosso esconderijo e o nosso protetor. Por quê? É uma vida que agrada ao Senhor. Então, como eu disse no início, Davi, a Bíblia chama Davi de segundo o coração de Deus. Será que Davi não pecava? Será que Davi era melhor do que eu e você? Pelo menos Davi, a única diferença que ele tinha nossa é que ele chegava diante de Deus e rasgava o seu coração. E falava realmente as coisas que o incomodavam, as coisas que levavam ele a separar-se de Deus. Que a Bíblia diz que o pecado faz um muro de separação entre nós e o nosso Deus. Então a transparência nos aproxima de Deus. E tudo que vem para a luz, eu sempre digo para os irmãos na igreja, perde força. Como assim? Até aquelas coisas na nossa vida que nos atrapalham a ter uma maior comunhão com Deus, às vezes, enquanto elas estão em oculto, nós vivemos uma vida de acusação, porque o diabo vai sempre tocar naquela gaveta, naquela ferida, para nos acusar. Mas quando nós trazemos para Deus em arrependimento, em quebrantamento, e confessamos ao Senhor, acaba a acusação, veio para a luz. Quando vem para a luz, aquela corrente que o diabo tinha para nos prender, ela é quebrada, então perde força. Então tudo que vem para a luz perde. Você já percebeu? Está com a pequena sujeira na roupa, aí está no escuro e ninguém está percebendo. Mas no momento que você se aproxima da luz, você vê, tinha um negócio que eu não tinha visto. Então assim é com o Senhor, quando se aproxima de Deus, as coisas que precisam que o Senhor toque para limpar na nossa vida, elas se apresentam. Aí não é uma linha tênue, não é para você se achar acusado e abandonar o Senhor, não. É para você glorificar a Deus, porque o Espírito Santo mostrou a você o que tem que ser consertado. Isso é transparência. Então, lendo o Provérbio 2, no versículo 7, podemos perceber o que ele diz. Diz o seguinte: ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na verdade. Então, isso é transparência e autenticidade. Nosso irmão Comenberg, boa noite, graça e paz, meu irmão. Prazer poder compartilhar com você esse espaço. Saudade sua, meu nobre. Então aqui, e também, aqui no Salmos 51, versículo 6, diz o seguinte: eis que amas a verdade no íntimo. Isso é transparência, como está escassa essa verdade no mundo, irmão. Eis que ama a verdade no íntimo. Então nós temos que ter essa preocupação
de sermos incomodados quando nós somos chamados a atenção pelo Espírito Santo do Senhor e ter uma vida transparente para não dar margem para o inimigo nos alvejar. Uma vida transparente, autêntica, faz das nossas vidas um instrumento para Deus agir em nós e através de nós e nos usarmos como canal para outras pessoas. Então, isso é viver uma vida de transparência. É agradar a Deus, é louvar a Deus com a nossa vida. Ah, então você nunca mais vai errar. Não. Não quer dizer, nós não somos um ser, ou uma peça como um ferro, um pau. Não, nós somos carne e sangue. Carne, às vezes, sangue. Mas é quando sentirmos, quando percebemos, fomos alertados pelo Espírito que cometemos um erro, é buscar o Senhor em perdão. É clamar a Deus, irmão. Porque a Bíblia diz que aqueles que confessam o seu pecado e deixam alcançará a misericórdia. Então, quando estivermos nessa terra na condição de humanos, irmão, nós vamos cometer falhas, vamos agradar a uns e agradar a outros. Vamos entristecer a uns e alegrar outros. Não podemos nos acostumar com isso como uma muleta. Andar de bengala, não. É quando percebermos que estamos desagradando alguém, agimos com transparência, primeiro com Deus, depois com a pessoa. Então é importante você agir com transparência, porque você vai ter sucesso na vida. Mesmo que tem hora que você pareça estar perdendo. Porque parece que tem momento que você vai pedir perdão a alguém que te ofendeu, aí a razão vai falar que você está perdendo. A razão vai falar que você está errado, quem errou foi o outro ou a outra. A razão vai falar que você tem razão para estar agindo assim. Mas o Espírito vai falar, meu irmão, perdoa o teu próximo como a ti mesmo. Você deve perdoar o teu próximo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Isso é transparência. Você não dá margem jamais para o inimigo te acusar. E uma vida transparente, autêntica, como eu falei aqui, faz das nossas vidas um instrumento para Deus agir e usar. Veja o conselho que o apóstolo Paulo dá em 1 Timóteo 2,8. Quero, pois, que os homens orem em todo tempo, todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira nem contenda. Mais uma vez, isso é uma vida autêntica e transparente. Então você ora a todo tempo, sem ter uma acusação para te frear. Daniel tinha uma vida transparente. Ele foi um instrumento nas mãos de Deus e fez diferença na sua época. Entenda bem, Daniel foi levado jovem, cativo para a Babilônia. Ali os jovens da sua idade, ali da faixa etária, foram todos levados. E o homem, o Nabucodonosor, quando escolhe os cativos, escolhe jovens com boa aparência, que tinham algo para oferecer na Babilônia. E ele prepara aquele jovem por 3 anos. Mas interessante que no capítulo 1, versículo 8, é interessante que Daniel ele propõe no seu coração não pecar contra Deus. Estava num país estranho, ali ele envelheceu, foi usado por Deus na velhice, foi levantado como uma autoridade naquele país, naquela nação, causou inveja, causou disputa, em que pessoas queriam derrubá-lo porque tinham ciúme dele. Mas interessante que com tudo isso, Daniel sempre quis andar diante de Deus com transparência. E quando foi oferecido a Daniel, que durante aqueles 3 anos, eles podiam comer de tudo que era colocado à mesa, todas aquelas iguarias do rei, tudo que aquele povo babilônico ofereceu àqueles jovens, o povo caiu igual bicho em cima daquilo. Mas Daniel falou, não vou me contaminar. Não vou me contaminar. E ele propôs ali aquele homem que guardava eles, aquele que tomava conta deles. Olha, deixa eu me alimentar com legumes, bebendo água, comendo legumes. Aí, se não der resultado em 10 dias, você pode aí, quer dizer, se entregou na mão daquele homem. E aquela postura de Daniel comoveu o coração daquele homem. Porque podia até ser morto por desobedecer ao rei. Mas ele aceitou a palavra de Daniel, porque ele viu graça na vida de Daniel. E Daniel, ao final daqueles 3 anos interessantes, quando ele se apresenta ao rei, ali para que o homem, né, o rei Nabucodonosor, escolhesse aqueles que iam estar ao lado dele. E aí, interessante, eles tinham a melhor aparência do que aqueles que comeram tudo que foi colocado à sua frente. Ele separou-se, comendo legumes, bebendo coisas que não eram nada contaminado. E ali ele tinha a melhor formosura do que todos os demais jovens. E foi honrado por aquilo. Glorificou a Deus, porque ele colocou no seu coração, versículo 8 do capítulo 1, não pecar contra Deus. Graça e paz, irmão Rodrigo, aí da Baixada em São Vicente. Ele colocou no seu coração o propósito de não pecar contra Deus.
Isso é ser transparente. Pode estar perto ou longe de quem está sobre a sua vida, pai, mãe, seu mentor, seu pastor, seu amigo, seu líder, seu chefe. Você pode estar ausente, mas ser transparente, a ponto de alguém falar assim, não, ele não está perto de mim não, mas eu confio nele e confio nela. Eu sei que eu tenho irmãos. Isso é confiança, isso é transparência, mas a ponto de alguém falar assim, não, eu boto a minha mão no fogo por esse homem, por essa mulher, por esse jovem. Por quê? Quando você vive uma vida de transparência. Então Daniel agiu assim. Estava preso na Babilônia, poderia falar, Senhor, eu te servi com temor. Eu, como jovem, criança ainda, eu li o Pentateuco, eu fiz os trabalhos da lei. E o Senhor me deixa ser levado para um país distante, longe do meu habitat, longe dos meus amigos e parentes, longe dos meus pais. Daniel podia ter falado isso. Mas Daniel agiu com sinceridade com Deus, com transparência, com temor a Deus. E Deus honrou a vida de Daniel. Porque Deus precisava de alguém naquele lugar, naquele país distante, para ser referência naquele lugar. Daniel foi usado como bênção naquele lugar. Assim como foi também José no Egito. Foi levado prisioneiro, mas não pecou contra Deus. Pelo contrário, foi levantado como governador no Egito. No momento em que houve ali 7 anos de fome naquela terra, ele foi usado por Deus para ser canal, para ser resposta, inclusive para os seus parentes, seus familiares. Os irmãos tinham tanto ciúme de Daniel, no final, perdão, de José, no final foram abençoados pela transparência, polidez, pelo caráter elevado de José. Então é importante que nós possamos ser achados por Deus como alguém que ele possa dizer assim, não, eu tenho lá no lugar tal, aí cita o bairro que tu mora, o estado, o país, onde você se encontra agora, Deus olhar e falar assim, não, eu tenho lá um homem ou uma mulher que age comigo com transparência, que eu posso usar naquele lugar, mas está em perseguição, está em fome, está em luta naquele lugar, está em guerra, não, mas eu tenho lá um homem, uma mulher, um jovem, transparente diante de mim, que eu posso usar, sabe por quê? A Bíblia diz que Deus procura na terra ainda hoje, na atual conjuntura, irmão, pessoas que sirvam a ele em espírito e em verdade. Ele continua procurando pessoas que possam estar diante dele com transparência, com sinceridade, dizendo quem é, confessando suas mazelas, seus erros, suas falhas, seus pecados, porque confessando a ele pode perdoar, pode ajudar a mudar a situação e pode te usar ou me usar como canal. Amém? Então aqui em Daniel, nós lemos aqui essa passagem, aqui Daniel 6, no versículo 4 e 5, diz assim, então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, quer dizer, ele era transparente. E não se achava nele nenhum vício, nem culpa. O versículo 5. Então, esses homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão o procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então eles ali armaram uma cilada, porque primeiro foi baixado um decreto em que o rei assinou com seu anel, de que no período X somente tinha que buscar ali servir ao rei, se curvar ao rei, e não orasse a outro Deus, a outro ser. E eles sabiam que Daniel fazia isso 3 vezes ao dia. Porque o inimigo sabe da tua vida e da minha vida. Ele sabe. Mas ele estuda o nosso cotidiano. Então ali eles estudavam Daniel. Aquele momento você sai de casa para o trabalho, para a rua, para o esporte ou para a igreja. Alguém sabe a cor do teu sapato, da tua roupa, da tua sabe de tudo. Aí você nem marca a cor da roupa que saiu ontem. Mas quem está te vigiando sabe. Por isso tem que agir com transparência. Porque tem sempre alguém nos vigiando. Deus, o inimigo, e nosso próximo. Tem sempre alguém nos vigiando. E não temos o cuidado de agir com transparência, mas alguém está nos vendo. E ali, Daniel tinha aquela vida vigiada pelos seus, vamos dizer, concorrentes, porque eles queriam a posição de Daniel. Então eles criaram uma lei, o rei assinou com o seu anel, então naquele período ninguém podia buscar outro ser senão o rei. Daniel orava a Deus. Aí eles foram naquela hora que sabiam que Daniel estaria orando, sabiam que Daniel estaria buscando a Deus, intercedendo por sua nação, e falou, rei, encontramos aí um cidadão aí, Daniel, o senhor conhece, que está orando ao Deus dele, ora 3 vezes ao dia, acusou Daniel. E como o rei deu a palavra dele, não podia voltar atrás, com o coração pesado, chamou Daniel, trouxeram Daniel até ele,
E Daniel, ele com o coração pesado, Daniel, mas imagina o rei falando, Daniel, por que você vai fazer isso, Daniel? Eu não posso voltar atrás. E ali, Daniel foi lançado numa cova dos leões, leões famintos. Boa noite, graças a Luiz Henrique. E para que os leões que ficavam vários dias sem comer, assim que as vítimas caíam naquelas covas, eram estraçalhadas. Mas devido à transparência de Daniel, a sinceridade dele com Deus e com os homens, a Bíblia diz que quando ele cai naquela cova de leão, o rei não dormiu a noite toda, preocupado, porque ele tinha um coração, ele sentia algo por Daniel. O Espírito Santo tocava no coração daquele rei, ele sentia algo por Daniel. E ali de manhã o rei vai à cova dos leões, imaginando que Daniel morreu. Ele fala, Daniel, um coração pesado. E Daniel ouviu a voz do rei falando. E quando Daniel ouve a voz do rei, fala, meu rei, eu estou aqui, os leões não me fizeram nada. Imagine, irmão. Aqueles leões eram famintos, dias. Quando alguém batia na cova, era estraçalhado. Deus mandou anjos ali e tapou a boca daqueles leões por causa da transparência, da fidelidade e do caráter de um homem. Deus segurou aqueles leões não tocarem Daniel. E quando o rei chega de manhã naquela cova e vê Daniel, o rei se alegra com Daniel e viu que o Deus de Daniel, que ele tanto servia como o rei, esse mesmo rei dissera na noite anterior, o Deus a quem Daniel servia poupou a vida de Daniel. E ali o rei pôde reconhecer que não havia outro Deus como o Deus de Daniel. Isso foi até dito, escrito para que todos soubessem dessa maravilha. Então, Daniel foi motivo de Deus ter sido glorificado naquela situação que ele estava. Então, você vê bem, até no momento de dificuldade e adversidade, ele mostrou transparência, sinceridade e confiança em Deus. E Deus honrou a sua posição. Então, entenda bem, meu irmão. De repente, você que está ouvindo essa palavra agora, esteja passando por alguma situação difícil, alguma afronta do inimigo na sua vida. Talvez neste momento situações tenham se levantado contra você. Alguém tenta te derrubar, tirar da vaga no trabalho, na faculdade, alguém tenta te humilhar, na vizinhança, alguém deslealmente peleja contra você dentro de casa, às vezes no seio familiar ou no meio da parentela. Alguém tenta te maldizer, porque tem sempre aqueles que vêm falar mal, aqueles que vêm criticar, às vezes por ciúme, por inveja. Porque às vezes a pessoa não tem a polidez ou a postura de conquistar com o seu esforço, aí conquista com a fofoca, com a mentira, com a intriga, com a calúnia. Alguém liga para a casa de outro para fazer calúnia. Então isso acontece muito. Alguém manda bilhetinho, usa o WhatsApp, vai para o Messenger. Por detrás, como esses homens fizeram, alguém tenta fazer essas situações. Mas o Deus que tudo sabe, tudo vê e tudo pode, sempre vai agir pela vida daquela pessoa transparente. O Espírito Santo também diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele não diz que ele é o caminho, a mentira e a vida. Ele diz que é o caminho, a verdade e a vida. Então entenda bem, se você estiver em Jesus, você está na verdade. Não está na... A mentira não vai ter poder para te dominar ou para macular você. Então entenda bem, se você for uma pessoa transparente, com caráter polido, vão atirar pedra em você, porque toda árvore que dá fruto atira-se pedra. Mas não vão acabar contigo, porque o Deus vai pelejar por você. Então procure continuar uma vida transparente, meu irmão. E que você, se você que nos ouve, alguma coisa deixou a desejar, porque eu também erro. E não teve tempo, ou não quis, por motivos pessoais, acertar, meu irmão, busca agora o Senhor. Acerta-se enquanto você está com vida. Se arrepende enquanto é tempo. Peça perdão, perdoe alguém, mas seja transparente. Para que o mundo espiritual que se move não tenha poder sobre você. Porque o mundo espiritual não está morto, irmão. Pessoas pensam que, né, pastor Antônio? O mundo espiritual ele tem um poder muito grande de se manifestar no mundo natural e mudar situações de vidas, né? Pode falar para Deus, está aberta a oportunidade. Pode continuar. Vida transparente. Isso, vida transparente. O que eu Se dizer? a gente colocar um copo com um suco de uva ou com uma taça cheia de um líquido escuro e uma outra com
com um líquido transparente, que é a água, a gente vai ver, né, a diferença, a gente consegue ver do outro lado. Mas quando não há transparência, a gente não consegue enxergar do outro lado. Então, às vezes tem pessoas que elas vivem uma vida não de transparência, uma vida encoberta, uma vida que esconde as coisas, mas esquecendo que Deus, Ele conhece dentro. E quando, como o pastor falou, e quando Deus te conhece dentro, pode tentar te difamar, pode tentar falar mal de você, mas Deus te conhece. E quem vai ficar envergonhado é aquele que fala mal. Então a gente tem que ter uma vida transparente diante de Deus. Independente de qualquer coisa, a nossa vida tem que ser transparente diante de Deus, porque Deus, Ele nos conhece. Se nós estivermos num abismo, num buraco, lá Deus também nos vê. Deus também nos vê. Então a gente tem que ter uma vida transparente. A gente vê muitas pessoas, né, se cobrindo, se vestindo, escondendo o que elas verdadeiramente são, já sabendo que Deus conhece ela. Conhece tanto por dentro e por fora. Então tem pessoas que às vezes querem mostrar a roupa, mas Deus conhece o que está dentro. Aquilo que está dentro, muitas das vezes o que está dentro de nós é que nós vamos lançar para fora, nós vamos jogar para fora. E se nós tivermos podridão dentro de nós vamos lançar podridão também dentro para fora. E isso, quando nós mostramos aquilo que nós somos, é uma vida, está dizendo que nós temos uma vida transparente. Você tem que ser o que você é, irmão. Eu estava vendo, lendo aqui aquela passagem quando Jesus chega vai subir o Monte Hermon, e ele escolhe 3 para ir junto com ele. E só que os outros ficavam reclamando, poxa, por que ele escolheu a Pedro, escolheu esse e não escolheu ele? Porque Deus conhece aqui, ó. Deus conhece aqui. Você pode ser escolhido pelo homem. Quando você é escolhido pelo homem, isso um dia vai acabar, esse aplauso um dia acaba. Mas quando você é escolhido por Deus, não. Quando Deus te acha, quando Deus olha o seu coração, Deus vê a intenção do seu coração, queridos. Pode, quem quiser falar mal de você, Deus te conhece. A pastora Valéria, um dia ela pregou, ministrou uma palavra na nossa igreja, no encontro de mulheres. Ela falou uma frase: Deus viu, Deus tudo vê. Deus tudo vê. Então a gente não tem que se preocupar com o que vão pensar de nós. Nós temos que se preocupar com aquilo que Deus vai pensar de mim. E quando eu penso aquilo, quando eu entendo aquilo que Deus vai pensar de mim, eu quero viver uma vida transparente. Eu quero viver uma vida transparente, uma vida sem máscara. É interessante. Eu até à tarde eu estava lendo, e um texto interessante que eu li, eu até anotei aqui, eu prefiro viver a transparência que só o meu Deus enxerga, do que a aparência que as pessoas esperam de mim. Isso é importante demais, irmão. Prefiro viver a transparência que só o meu Deus enxerga, do que viver a aparência que as pessoas esperam de mim. Então é importante, é vida de aparência, não adianta, tem que ser transparente. Que a aparência... Aí, vou para 63, Deus permitir, daqui a 5 meses, mas eu cresci ouvindo isso, os mais antigos dizerem, as aparências enganam. Então nós temos que ser transparentes. Transparente. Quero dar também um bom dia, graças ao nosso irmão Jefferson, irmão de oração, que entrou também na live. E aqui, concluindo aqui a situação de Daniel, eu faço uma pergunta. Fizeram uma CPI na vida de Daniel. E para fazer aquilo, para criar aquela lei, eles estudaram a vida de Daniel. Viraram a sua vida ao avesso, para saber que durante 3 vezes orava a Deus, para poder pegá-lo. Então eles criaram uma lei pensando em pegar Daniel. Aí eu faço uma pergunta, fechando já chegando à rota final dessa live. Será que as nossas vidas passariam numa CPI de homens malignos? Será que temos uma vida transparente que mostrará como nós somos autênticos? Ou como nós somos autenticamente falando? Será que os homens que vão procurar uma armadilha, ou fazer uma armadilha para pegar eu e você, para tentar pegar nas nossas palavras, nas nossas atitudes, e Daniel, eles amaram. Só que a vida deles, como era transparente diante de Deus, Deus agiu a favor de Daniel. Será que hoje aconteceria comigo e com você isso? Transparência? É importante entendermos isso, irmãos. É importante você entender que para que Deus possa honrar sua fé
e trazer resposta às suas orações, é necessária transparência. Ah, mas então você não erra? Claro que eu erro. Ah, claro, irmão. Só que eu louvo a Deus, porque eu tenho aprendido isso, a confessar a Deus os meus erros. Ah, você não deve pessoas? Claro, todo ser humano que não tem dívida no país está. Só que liga-se, dê uma satisfação, converse com a pessoa, dê mostre à pessoa que você está preocupado com aquilo. Não esqueça, finge que não, que nada. É importante a transparência, porque não tem como o diabo pegar alguém que seja transparente. Então armaram contra Daniel, mas Deus foi a resposta para aqueles homens. Por quê? Interessante, irmãos, que o rei ficou tão furioso com a calúnia que fizeram de Daniel, que aqueles homens e suas famílias foram todos atirados na cova em que Daniel estivera. Agora, veja bem, a Bíblia afirma que quando eles caíram na cova, não tinha nem chegado no fundo da cova, irmão, o leão estraçalhou eles e suas famílias. Então, vê bem, quando não levamos a vida transparente, até os nossos podem sofrer com a nossa indiferença, com as coisas que nós omitimos diante de Deus e, consequentemente, diante dos homens. Então, aqueles homens tentaram armar contra Daniel, perderam suas vidas e seus familiares foram arrastados por aquela situação que aqueles homens maus criaram em caluniar Daniel. Gaspar, irmã Madalena. Então é importante você entender isso. Você tem que ter uma vida, nós temos que lutarmos para ter uma vida transparente diante de Deus. E, consequentemente, teremos diante dos homens. Ok? Então, eu faço uma pergunta. O que você é quando está sozinho diante de Deus? Então, o que você é determinará o que você será publicamente. Então, com a transparência, com a polidez, com a convicção de que Deus está te vendo, está nos vendo, sabe dos nossos pensamentos. Ele conhece o nosso ontem, nosso hoje e o nosso amanhã. Então, ele esteve no nosso passado, está no nosso presente, está no nosso futuro. Então, ele sabe o que é melhor para mim e para você. Então, aí eu ratifico a pergunta. Como você é quando está sozinho diante de Deus? Isso vai determinar o que você será publicamente diante dos homens. Então, se você for sincero, abrir o coração e confessar, Senhor, eu errei. Feri minha esposa, feri meus filhos, errei com o pastor, com a pastora, eu errei com meu irmão, com meu vizinho, com meu patrão, com meu colega na faculdade. Essa sinceridade vai fazer com que você chegue diante dos homens com o coração limpo e vai te dar condições de tomar uma atitude de quem tem uma postura elevada. O diabo tentará te acusar, tentará te derrubar, mas Deus pelejará a seu favor. Porque Deus pelejou a favor de Daniel e esse mesmo Deus hoje atua a favor do homem e da mulher. É o mesmo Deus. Muda os seus personagens. Daniel já morreu, mas nós estamos aqui. Então o mesmo Deus está atuando nas nossas vidas hoje. E espera de nós a nossa transparência. Amém? Então que você possa guardar essa palavra, que você possa agir de uma maneira que seja glorificado o nome de Deus. Porque o caráter precede a performance. Ser é mais importante do que fazer. Entendeu? Então, muitas vezes você entra no ativismo e até muitos querem ter, mas se sufocam no fazer, mas esquecem de ser. O ser é mais importante diante de Deus. Então, quem você é, quem eu sou diante de Deus, é muito importante. Irmã Madalena Santos, graça e paz. Então, é muito importante você se esforçar, irmãos. Não aceitar aquelas coisas que nos maculam diante do Espírito Santo. Pelo contrário, é confessar. Errou? Confessa. Errou? Peça perdão. Não, olha, é tão sério esse ato de pedir perdão, ser transparente, que é difícil, irmãos. Perdão, eu sempre falo isso com os irmãos, a paz, minha cunhada Madalena. Perdão é tão difícil, ele mexe tanto com o mundo espiritual que é difícil de se pedir, irmão. Tem pessoas que estão ofendidas com outro, ou magoado com alguma situação. O provérbio Salomão diz o seguinte: é mais fácil conquistar uma cidade vencida do que um amigo ofendido. Gente, por quê? Porque é difícil demais pedir perdão ou perdoar alguém. Mas ninguém perdoa porque é bom. Ninguém perdoa porque tem rico conhecimento, tem intelecto elevado, não. Nós perdoamos porque nós somos sábios. Ah, não, no sentido de perdoar. Não, seja transparente, irmão. Ninguém perdoa porque sente.
Nós perdoamos porque nós queremos ser perdoados por Deus. Porque se eu não perdoar quem me ofende, Deus não me perdoará. Porque nós temos que pedir perdão. Senhor, perdoa-me assim como eu perdoo os meus inimigos. Assim que eu perdoo quem nos tem ofendido, me tem ofendido. Essa é a orientação de Deus ali no Pai Nosso. Mas se você não tem essa transparência de confessar primeiro os seus erros diante de Deus, você vai ter também a transparência diante dos homens. Vai ser uma réplica, vai ser um continuar da situação. Mas se você for transparente com Deus, reconhecer suas falhas, reconhecer que o seu próximo é falho e que ele cometeu, não merece o seu perdão, mas a tua atitude, a sua polidez, a tua transparência diante de Deus é que te leva a entender que você precisa perdoar para ser perdoado. Aí você perdoa. Ah, mas esse cara é bobo, essa pessoa é muito boba. Fizeram isso e isso com ele e ele perdoa, meu irmão. Eu quero ser transparente diante de Deus, para que eu possa tomar posse das promessas que ele tem para a minha vida. Porque isso tudo dificulta receber de Deus as tuas e as minhas promessas. E como eu sempre digo, Deus não vai fazer nada, porque ele já fez. Jesus, quando morreu, disse: Pai, tudo pronto está. Então você entra diante de Deus transparente e você recebe as promessas do Senhor. Fala, pastor Antônio, nesse término final. Chamar o pastor Antônio para estar orando aqui, para estar falando com Deus, estar aqui pedindo mais uma participação. Despede dos irmãos, irmã Madalena. Despede aqui da irmã Madalena ali, ó. Despede dela ali dos irmãos. Irmão, ser transparente é isso. É ser... a gente vai estar nos despedindo, né? Agradecendo a Deus pela participação de vocês, pela vida de vocês, pelas nossas vidas diante de Deus. E que Deus abençoe cada um. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que nós sejamos transparentes. Amém. Vamos estar orando aqui agora, irmãos. Vamos estar orando porque nesse momento pode ter alguém arrependido do outro lado aí, por coisas que pensou, falou, e Deus tocou no coração dele ou dela para que se quebrantasse, pedisse perdão. Daí a pessoa acha, não senti no coração. E de repente está fechando portas na sua vida. De repente tem uma cura. Famílias se rompem, casamentos se rompem por causa da falta de transparência. É um detalhe também, quebram-se alianças. Quebram-se aliança pela falta, tanto com Deus quanto com os homens. Quando não se há transparência, quando não se há transparência. Isso. Então se quebra a aliança, e se quebrando a aliança desfaz tudo, né? Aquilo que poderia ser duradouro passa a ser passageiro. De repente tem um encurtado seu processo de vida ali, porque não houve transparência. Então é importante, negócio a irmã Rosane falou que é amém, é importante ser transparente, irmão. Você possa também dizer assim, como a irmã dizer um amém aí. É muito importante ser transparente. A Bíblia nos diz, Rosângela, que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Que passar disso é procedência maligna. Então, não tem essa conversa de, não sei, não. Tudo isso parte de uma pessoa que não sabe ser transparente. Porque quando você é transparente, você consegue dizer assim, não dá, não posso, não. Ela consegue ser sincera com aqueles que estão do lado dela. Então, hoje a gente vê muito isso, vê assim, muito dentro da igreja, uma falta de transparência, né? Não sei, a gente talvez é porque se eu não sei ser transparente com o meu pai, eu não vou saber ser transparente com aquele que está do meu lado. Então nós temos que ter uma vida transparente, sim. Nós não temos que ser crentes ou cristãos só dentro da igreja, não é fora. É fora, irmão. Da terra dos fora, irmão. É fora. Nós temos que mostrar quem nós somos. É fora. Fora da igreja. Mostrar transparência dentro da igreja é muito mole. Agora, mostrar transparência fora da igreja, que aí é que tá o problema. Então, nós temos que ser transparentes. Temos que ser transparentes, sim. Temos sim, não vou ser transparente, não, porque se eu ser transparente eu vou magoar o mesmo. Não, é melhor você ser transparente do que você ser falso. É melhor você ser transparente do que ser falso, andar com falsidade diante dos homens e diante de Deus. Eu tenho aqui na live amigos do quartel que lembram dessa frase. Há uma frase, sempre eu cheguei na Vila Militar em Deodoro, no Rio de Janeiro, quando me apresentei em 1977, e eu lembro ali, aquela frase marcou minha vida. Palavras convencem, o exemplo arrasta. Nunca esqueci. Sempre que li aquela frase, me converti em 85, não era cristão, mas aquela palavra me incomodava.
li naquele muro aquela frase, palavras convencem. Exemplos arrastam. Até que eu me convenci, pude entender que os exemplos realmente arrastam. Então, o que o Evangelho nos ensina, na vida de transparência, é evangelizar o mundo todo, que se preciso for, usemos palavras. Por quê? Porque palavras convencem. Eu posso ter um poder de persuasão muito grande, mas os exemplos arrastam. Então, quais são os exemplos que nós temos dado ao nosso próximo com a nossa transparência? Qual exemplo temos dado dentro da nossa casa, na nossa vizinhança, na nossa faculdade, no trabalho, nos nossos casamentos? Quais os exemplos dados que possam ser transparentes diante de Deus e que o diabo não tenha poder para atuar, porque ele não encontrou ali uma brecha para ele acertar aquela vida, aquela pessoa, aquela família. Vou fechar aqui antes de orar. Eu me lembrei agora de uma ilustração que eu contei na igreja um tempo atrás, e essa ilustração diz o seguinte, que numa empresa, um patrão, uma equipe, né, eram 3 sócios, e eles convidaram ali os empregados para uma entrevista. E ali naquela entrevista, eles perguntaram, a mesma pergunta para todos eles. Nós estamos aqui querendo atualizar o quadro funcional da empresa e temos procurando uma pessoa que possa assumir a função de gerente geral. Pessoas que não têm transparência, Deus tem algo grande para ela, mas elas perdem por causa da falta de transparência. Verdade, verdade. Então ali, esse cidadão, como outros, recebeu a mesma proposta. E foi feito perguntas para aquela pessoa, foi ali colocado algumas situações para ele se posicionar. E aí, ao final, foi feita uma proposta para ele. Olha, aqui na empresa, o cargo é de confiança, essa pessoa vai assumir ali o setor em que ela vai ser responsável pelas notas fiscais da empresa. E nós precisamos que essa pessoa, em algumas situações, omita algumas notas, porque entra-se volumes muito altos na empresa, e nós queremos ali, num setor X, não declarar esses valores. Então, nós precisamos que essa pessoa que vai assumir esse posto tenha condições de fazer um serviço de maneira que, nesse setor que nós vamos apontar qual, ela não faça um controle, mas não emita notas nesse setor. E deixaram ele, deram 3 dias para ele dar aquela resposta, assim como outras pessoas, e ali ele foi para casa, e ali em casa ele estava com necessidade. A casa dele tinha alguém doente, estava já precisando pedir as coisas aos outros, aos irmãos da igreja. E ali, o que ele faz? Ele, durante 3 dias, ali orando ao Senhor, buscando a Deus, clamando, aí conversando com a esposa dele. E teve um momento que ela chegou até a balancear. Ele falou, filha, é um cargo muito bom, salário altíssimo. Eu iria mudar totalmente meu estado na empresa. Mas a proposta que eles me fizeram, eu não posso aceitar. Eu falei, filho, mas Deus vai entender. Ele falou, não. Eles querem que eu omita notas fiscais. Eles querem que ali valores partem despercebidos diante da receita. E ali, como eu vou fazer isso? Eu vou entristecer o coração do meu Deus. Embora... A falta de transparência faz as pessoas trocarem a primogenitura por lentilha. Por um prato de lentilha. E ali, aquele moço falou com a esposa, eu não posso jamais fazer isso com Deus. Mas a esposa tentou persuadir ele, diante da necessidade daquela família. E ali, ele voltou ao quarto para orar, e no dia seguinte, já era o 3º dia, tinha que dar a resposta na empresa. E ali ele saiu, a esposa ficou curiosa para saber qual seria a decisão dele. Ele chegou à empresa, diante daquela situação de necessidade que estava a sua casa, e ali, novamente, foi chamado no setor ali pela chefia, e os 3 sócios estavam juntos. E ali, como já tiveram a resposta das outras pessoas, ele foi o último a dar sua resposta. E ali ele chegou para aqueles patrões e disse o seguinte, eu tenho trabalhado aqui esse período, tenho gostado muito da empresa, a necessidade da empresa, básico também com a minha necessidade, seria muito bom estar como gerente da empresa, o salário é muito bom e muito iria me beneficiar. Mas tem uma coisa, eu não posso entristecer esse Deus que mudou minha vida. Eu não posso magoar o Espírito Santo de Deus que mudou
a minha casa, me trouxe a verdade, e ali a minha vida mudou após conhecer esse Deus. Então, embora eu precise, embora eu sei que de certa forma está magoando até a minha esposa, mas eu não posso aceitar esse cargo, porque eu iria ter recursos financeiros, mas eu iria entristecer esse Deus. Porque eu teria a minha transparência com Deus maculada. Eu não posso jamais, eu perco. Mas eu não quero entristecer esse Deus. Quando ele falou aquilo, os sócios entreolharam assim, os 3 sócios, e disseram assim: seu Paulo, parabéns. Muito obrigado por sua sinceridade com seu Deus, sua transparência com sua família. O cargo que nós vamos oferecer para o senhor é um cargo muito sério. E nós queríamos uma pessoa com um caráter igual ao seu, com a transparência igual à sua. Todos que nós fizemos a proposta, nem precisaram 3 dias, já deram a resposta na hora. Nós damos 3 dias para todos, para que pudessem se posicionar e nós sabermos quem era aquela pessoa. E o senhor foi o único que aceitou os 3 dias, porque todos os outros responderam na hora: não aceito, eu faço sim, eu posso fazer isso sim, não vai me custar fazer isso não. O senhor pediu 3 dias, e no 3º dia, depois de o senhor pensar, embora eu sei que o senhor precisa, mas a resposta que a nossa empresa precisava de alguém de confiança, transparente, de caráter, para atuar nesse quadro. A função, o cargo é seu. Pode assumir a partir de segunda-feira. Meu irmão, transparência te conduz a lugares altos. Por isso eu disse aqui, prefiro viver a transparência que só o meu Deus enxerga, do que a aparência que as pessoas esperam de mim. Então é melhor você viver o sim, sim de Deus, do que dizer não para as coisas de Deus e o sim, sim para a aparência. Viva aparentemente e você vai perder tudo que Deus tem para você. Agora, viva com transparência e Deus vai honrar cada passo que você der. Mesmo que te acuse, mesmo que te condene, mesmo que apontem para você, a transparência será galardoada por Deus. Porque Deus vai responder aos seus inimigos que agirem mal contra você. Porque a vida de transparência te aproxima de Deus. E o Senhor diz: chegai-vos a mim que eu chegarei para vós. Quanto mais transparente você for, mais coisas você alcançará. Porque a Bíblia diz que ao que tem lhe será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, se não tem e vai perder, então é melhor você ter caráter, ser transparente. Isso vai somar. Então, Deus te abençoe. Deus, então vamos estar orando aqui agora. Vamos estar orando, a pastora quer se despedir aqui. Isso. Ela quer se despedir de você. Vai fazer uma oração aqui, agradecendo a Deus por esse Deus nos possibilitar poder falar da sua palavra, poder ter você como amigo e estar participando dessa live aqui. Ora, pastora Antônia. Senhor Deus e Pai, que estás nos céus. Pai, muito obrigada, Senhor Deus, pela tua oportunidade. Amém. Porque está diante do Senhor, está falando do Senhor, está compartilhando daquilo que o Senhor tem feito, é a oportunidade que o Senhor tem nos dado. Amém. E essa oportunidade vale mais do que tudo, essa oportunidade vale mais que ouro, essa oportunidade vale mais que prata, essa oportunidade vale mais do que tudo, Senhor. Pai, então eu sou grata ao Senhor por essa oportunidade, a oportunidade de estar falando de Ti, falando do Senhor, falando do meu Pai, falando de quem eu tenho prazer de falar. Pai, então, muito obrigada, Senhor, e eu peço a Ti, Pai, que o Senhor abençoe cada irmão, cada pessoa que vai assistir essa live, a simplicidade dessa live. Pai, que o Senhor abençoe cada um, que nós possamos ser transparente naquilo que falamos, transparente em nossas atitudes, transparente com o nosso próximo, transparente com o nosso cônjuge, transparente com o nosso pastor, transparente no nosso trabalho, que nós possamos, Senhor Deus, ter uma vida de transparência. Amém. Pai, eu te peço em nome de Jesus, abençoe cada um, fortalecendo a cada um, em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai, muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Senhor, unindo minha oração com a tua serva, eu oro para essa pessoa que está vendo neste momento debaixo de acusação. É verdade. De repente tem alguém agora com a mente atacada pelo inimigo, Senhor, porque deixou de fazer alguma coisa, perdoar,
de entender alguém, de se esforçar para somar na vida de alguém. Verdade, Jesus. Alguém parou no caminhar por causa de acusação, Pai. Verdade. Mas nesse momento eu entrego essa pessoa nas suas mãos, Pai. Se eu permitir que ele estivesse até agora assistindo essa live, que eu tenho certeza que tu tem algo para fazer na vida dele, Sim, ou na vida dela. Ele está dizendo que Eclesiastes, no capítulo 3, que para todas as coisas existe um tempo determinado pelo Senhor nos céus e na terra. Verdade, E hoje Deus. foi determinado, Senhor, que essa pessoa recebeu de ti a graça, o favor e o perdão. Então toma nas suas mãos, que seja uma noite de sono reparador, Pai, que nessa noite ainda o teu Espírito venha falar ao coração dessa pessoa, aos nossos corações. Então cura, liberta nessa noite e abençoa ricamente essa vida que nos ouve. Cada irmão, se eu permitir, estar conosco, cada amigo, Pai, participando dessa live, não quer que ela chegue nesse momento, que chegue também o seu milagre, a bênção, o favor, a resposta do Senhor para essa vida, para esse casamento, para essa família. Pai, toma nas suas mãos e abençoa ricamente, Deus, segundo a tua misericórdia e graça, em nome de Jesus, seu Filho amado. Amém. Amém, meu irmão. Queria agradecer cada um desses irmãos que se esforçaram. A irmã Ruth Mendes está aqui. Deus te abençoe, minha irmã. Um abração aí no pastor Mendes. Também Alexandre da Silva, Paulo, grande homem ali de Cabo Sul, aí no Paraíso. Deus te abençoe, meu irmão. Um abraço para você e seus familiares. Que possamos, irmãos, ter uma vida transparente diante de Deus. Deus vai nos honrar, meu irmão. Deus vai nos abençoar. Não é que nós mereçamos, é que Deus se agrada quando você se esforça para alegrar o coração dele. Quando você se esforça, Deus já ordena a bênção em favor da sua vida. Então, que Deus te abençoe. Tem um final de semana ali em que você possa sentir a graça do Senhor. O pastor Antônio está pedindo aqui para terminar essa live com uma música para... Isso, lá no arquivo. Uma músicazinha aí para abençoar a sua vida. Uma músicazinha aí para que Deus possa alegrar o seu coração, para que Deus possa receber esse finalzinho de live. Então vamos nos alegrar aqui, ouvindo esse louvor, em nome de Jesus. E convido você para estar conosco amanhã, na nossa live de oração. O pastor está lembrando aqui que amanhã, os irmãos, tem a escola de servos. E hoje, 2 horas de oração. Hoje pela madrugada, isso mesmo, de sábado a domingo, tem um grupo de oração ali em Brasília, que vai estar orando em função aí do nosso Rio de Janeiro, também orando pelo nosso país, por uma situação aí que está acontecendo de pessoas oferecendo um momento de desfile aí, de portas abertas para demônios atuarem. Então vai ser invocado demônios aí na madrugada de 2 horas, de sábado a domingo. E a igreja tem que orar. A igreja tem que orar porque a Bíblia nos diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. A Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então a igreja tem que estar de joelho. A arma da igreja é essa, é oração. Essa é a nossa arma, é oração. Nós temos que estar orando pela família, orando pelo Brasil, orando pelas nossas autoridades, orando pelo Brasil, para que haja paz. Porque a palavra do Senhor nos diz, quando nós oramos para que tenha paz em nossa nação, nós também teremos paz. Então, aquilo que está escrito na palavra que vai acontecer mesmo. Jesus vai vir, Jesus está à porta. Mas nós temos que orar pela paz. Nós temos que orar para impedir as obras das trevas. As trevas não prevalecerão contra o reino de Deus. Amém. Que você possa guardar isso. Que também dão manda de graça e paz à nossa irmã Valdéria Rodrigues. Deus te abençoe, minha irmã. Lembre-se que em Lucas 10:19 está escrito: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então você recebeu de Deus, foi capacitado para desfazer as obras do diabo. Você faz parte da igreja, a igreja está na terra para isso, para desfazer as obras do diabo. Então 2 horas da manhã, a partir das 2 horas, vai ter uma live, vai ter um link ali, você vai entrar no Facebook, pegar um link, e nesse link você vai entrar na live das irmãs de Brasília, que estão orando. Dizem que está abrindo portas. Não, mas a porta que Deus fecha, ninguém abre. Ninguém, irmão. Ninguém abre. E aquele fecha também, ninguém. E aquele abre, ninguém tem o poder de fechar. A gente tem que entender de quem nós somos filhos. Nós temos que entender de quem é o nosso Pai. Quando nós entendemos isso, queridos, quando nós entendemos isso,
a gente sabe quem a gente está clamando, mas quando a gente não entende quem nós somos e quem é o nosso Pai, Não tem nem a gente força fica com pra medo, orar. não tem força para orar. Isso é comum. Isso não tem nada a ver, não, irmão. Temos que orar sim. Temos que orar sim. Clamar a Deus sim. Clamar um Deus que é poderoso. Um Deus que fez o céu, um Deus que fez a terra. Um Deus que não pediu ajuda do homem para levantar esse céu que nós olhamos agora. Então, queridos, é hora de orar. É hora de nós pegarmos as nossas armas espirituais e orar. E orar. Então, o nosso convite é esse, que 2 horas, você bota o despertador para despertar ali, participe dessa leva de oração. Será um grupo forte, que não estarão fisicamente presentes, mas espiritualmente estarão de mãos dadas, com uma corrente de um elo forte, para que Deus venha derramar graça aí e fechar as portas do inferno. E o diabo não terá condições de invadir o nosso estado do Rio de Janeiro, a nossa nação. Essa muralha do inferno perderá força, e como o muro de Jericó irá cair. Que você possa fazer parte desse exército de oração. Amém? Então, a partir de 2 horas, de sábado para domingo, vai ter um grupo de oração ali. Que você possa fazer parte disso. Deus te abençoe, Deus te guarde. Se você não encontrar, pode entrar no link da nossa página. Nós vamos estar ali ligados nesse grupo de oração. Vocês também diretamente vão fazer parte do grupo de intercessão. E Deus estará agindo. Então vamos orar e Deus irá responder. E terminamos com esse louvor aqui. Salve no fundo, que nós temos a versão em português, né? Nós temos ouvido nas rádios aí. É uma bênção. Deus abençoe vocês. É uma noite abençoada. Amém? Tem uma noite abençoada, uma noite. Nós vamos até amanhã, se permitindo Deus, um beijinho no seu coração. Estamos prontos, estamos prontos. Amém. Mais uma vez, obrigado, meu irmão. Eu me despeço com o nosso tão gostoso Shalom Adonai. Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Porque seja transparente e você receberá as promessas de Deus na sua vida. Deus te abençoe ricamente. Muito obrigado. Em nome de Jesus.